Espírito Santo, me ajude nas minhas batalhas mais difíceis. Existem batalhas que ninguém vê. São aquelas travadas na solidão da alma, no silêncio do coração, onde o mundo segue sem perceber a dor que carrega em cada passo. Mas o Espírito Santo não é indiferente a essa dor. Ele não se limita a assistir de longe. Ele entra nos campos de batalha mais profundos e internos, e é ali, no meio da aflição que ninguém mais vê, que ele age de maneira mais poderosa. Você já parou para pensar que muitas vezes as maiores lutas não são aquelas que são visíveis aos outros, mas as que acontecem dentro de você? O Espírito Santo não espera você estar forte ou preparado. Ele não diz que você deve ser perfeito para que ele possa agir. Não. Ele desce exatamente onde você está, com todos os seus medos, fraquezas e desconfortos, e se coloca ao seu lado. Ele é o único capaz de entrar na bagunça da sua alma e transformar o caos em uma obra de redenção. Quando a batalha parece mais dura, quando o peso do sofrimento se torna insuportável e você se sente sozinho, é aí que ele se faz presente de maneira mais forte. Ele não apenas observa, mas age com autoridade, oferecendo uma proteção invisível, que muitas vezes você só percebe ao olhar para trás. A guerra dentro de você não é um lugar onde ele deixa você lutar sozinho. Pelo contrário, é o terreno onde ele começa a sua obra mais profunda. O Espírito Santo não tem medo do que você está passando. Ele não hesita em se aproximar quando você está no seu ponto mais fraco. Ao contrário, é justamente nesse momento que ele encontra um campo fértil para trabalhar em sua vida. Ele entra na sua batalha com você, se posiciona ao seu lado e começa a transformar o impossível em algo divino. Não importa o quão grande ou pequena seja a sua luta, ele está lá. Ele vai lutar por você, vai lutar com você e, no fim, você verá que a vitória já está garantida. Por isso, a grande pergunta não é se ele pode te ajudar, mas se você está disposto a deixá-lo entrar, a confiar em sua presença enquanto você luta. O Espírito Santo não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar com você em todas elas, guiando seus passos, oferecendo força quando você não acha que pode continuar. Quando você mais precisar, ele estará lá, e você sentirá sua presença não apenas como um consolo, mas como uma força que vai além da sua capacidade humana. Agora, vamos explorar como o Espírito Santo age nas batalhas mais difíceis da sua vida, como ele transforma seus momentos de fraqueza em momentos de poder, e como você pode confiar nele para vencer as lutas mais intensas que você enfrenta. O Espírito não espera você se recompor. Ele desce no campo de batalha. Quando nos encontramos no meio da luta, muitas vezes sentimos a pressão de que precisamos estar prontos antes de pedir ajuda. Achamos que precisamos nos recompor, encontrar forças dentro de nós mesmos ou até mesmo ter a solução antes de permitir que qualquer ajuda chegue. A verdade, porém, é que o Espírito Santo não nos espera ser perfeitos antes de entrar em ação. Ele não aguarda que você tenha tudo sob controle ou que a tempestade dentro de você tenha cessado. Ao contrário, ele desce para lutar exatamente quando você se sente mais fraco, mais vulnerável. Esse é o poder da ajuda divina. Quando você está no ponto de não conseguir mais andar, o Espírito Santo está ao seu lado, pronto para carregar aquilo que você não consegue mais carregar. O Espírito não é um espectador. Ele não observa à distância o seu sofrimento. Ele se aproxima de você quando você sente que não há mais forças. Não importa se você está cansado, derrotado ou sem direção. Ele se aproxima no momento exato em que você precisa dele. Ele entra na sua luta não quando tudo está certo, mas quando tudo está errado e você não sabe como seguir em frente. É como se ele dissesse: não é você quem vai fazer isso sozinho. Eu estou aqui, eu vou lutar com você e por você. O Espírito Santo não vem para julgar,
mas para ajudar, para apoiar, para nos ensinar a descansar na sua presença enquanto enfrentamos os desafios da vida. Ele não entra em cena para nos forçar a ser fortes. Ele entra porque Ele é a nossa força e Ele é suficiente. Esse é um dos maiores presentes que podemos receber, a presença do Espírito Santo no momento mais crítico da nossa batalha. Quando você está sem forças, sem palavras, sem esperanças, Ele é aquele que te envolve com amor, compaixão e poder. Ele não exige perfeição, não exige que você esteja no topo, não exige que você tenha todas as respostas. Ele apenas precisa que você permita que Ele entre e faça o que só Ele pode fazer. A vitória do Espírito não é medida pelas circunstâncias externas, mas pela transformação interna que Ele opera em você. Ele te dá força, não para lutar com suas próprias armas, mas para lutar com as armas espirituais, que são mais poderosas do que qualquer batalha terrena. Ao se render ao Espírito, você descobre que a luta não é mais sua, ela passa a ser dele. E, em Cristo, a vitória é garantida. Quando você permite que o Espírito Santo entre em sua batalha, você não luta mais sozinho. Ele luta com você. E muitas vezes, Ele te carrega até a vitória quando você já não consegue mais andar. A batalha que você não entende, Ele já venceu no invisível. Há momentos em que nos encontramos lutando batalhas que não conseguimos compreender completamente. As razões por trás da dor, do sofrimento ou do medo não são claras. E parece que estamos apenas avançando sem entender o propósito ou a razão da luta. Essas batalhas internas ou externas podem nos deixar com a sensação de que estamos perdendo o controle. Ou pior, que estamos lutando por algo que não tem fim ou explicação. No entanto, o Espírito Santo já venceu muitas dessas batalhas antes mesmo de você entrar nelas. Muitas vezes, não vemos o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Não conseguimos perceber o que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida enquanto lutamos. Mas Ele está constantemente trabalhando em áreas que não conseguimos entender. Há uma guerra invisível acontecendo, onde o Espírito já avançou, já tomou o controle e já garantiu a vitória antes mesmo de você dar o primeiro passo. Ele age nas áreas do coração e da mente que você ainda não conseguiu alcançar. Você pode não entender o que está acontecendo em sua vida ou por que certas coisas estão acontecendo, mas o Espírito Santo, em sua sabedoria e poder, já preparou o caminho para que você saia vitorioso. A vitória não depende da sua capacidade de compreender, mas da sua disposição em confiar que o Espírito está em controle. Mesmo quando você sente que está em uma batalha sem sentido, o Espírito Santo já venceu as forças invisíveis que estavam contra você. O que parece ser uma luta sem fim na sua vida, o Espírito já a conquistou espiritualmente. Ele já enfrentou as forças do mal, já venceu os desafios, já quebrou as correntes invisíveis que estavam prendendo você. Sua vitória não é algo que você precisa conquistar por conta própria, mas algo que o Espírito já conquistou por você. Esse entendimento traz paz. Você não está sozinho na batalha. Não é só você contra o mundo. O Espírito Santo já entrou nas áreas mais sombrias da sua vida e no silêncio ele tem feito grandes coisas para garantir que você caminhe em vitória. Não importa o quanto a luta pareça difícil ou interminável, o Espírito já está lá, movendo-se no invisível para garantir que você vença. O segredo está em aprender a confiar no que não se vê, no que não se entende completamente. Muitas vezes, a vitória do Espírito se manifesta quando você menos espera, quando você menos entende. Ele age no invisível. E é justamente nesse lugar que ele vai trazer a revelação da vitória na sua vida. Quando você não tem mais forças para orar, ele intercede com gemidos. Há momentos na vida em que as palavras falham,
Quando a dor é tão profunda que você não sabe o que dizer, quando o peso do sofrimento parece sobrecarregar sua alma, orar parece impossível. O que fazer quando sua voz se cala diante da intensidade da luta? O que fazer quando as palavras não saem mais da boca, quando o coração está quebrado e você sente que nada mais pode ser dito ou feito? É nesses momentos, quando tudo o que você pode fazer é chorar ou ficar em silêncio, que o Espírito Santo age poderosamente em seu favor. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 26, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, em sua profunda misericórdia, se move quando você não consegue mais orar. Quando suas forças se esgotam e suas palavras se tornam insuficientes, Ele intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em linguagem humana. Esses gemidos do Espírito são mais do que simples suspiros. Eles representam uma intercessão profunda, uma oração direta ao Pai, que vai além do que a mente humana pode entender. É o Espírito Santo, com sua perfeita sabedoria, intercedendo em seu lugar, pedindo ao Pai por aquilo que você mais precisa, mesmo quando você não sabe o que pedir. Quando você se encontra sem palavras, o Espírito fala por você. Ele leva o peso da sua dor até o trono de Deus e, em sua intercessão, traz a ajuda que você precisa. Ele não só intercede, mas também traz paz, mesmo que as circunstâncias ainda sejam difíceis. O Espírito Santo não ignora o seu sofrimento. Ele se envolve profundamente porque ele compreende suas lutas e sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Nesse processo, você não está mais sozinho. Você pode não entender o que está acontecendo ao seu redor, mas pode ter certeza de que o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele toma suas fraquezas e as transforma em um canal de intercessão para a vitória. Mesmo quando você não tem forças para levantar a voz em oração, o Espírito Santo te carrega e intercede por você com uma oração perfeita que vai além das suas limitações humanas. Essa intercessão traz transformação. Ela muda a sua perspectiva, porque você sabe que, mesmo em sua fraqueza, o poder de Deus está sendo liberado em favor da sua vida. Não importa como você se sinta, a intercessão do Espírito é real e ela é mais eficaz do que qualquer esforço humano. Quando você não pode mais orar, Ele ora por você. A voz que cala o medo no campo de guerra. Quando a batalha parece insustentável, o medo começa a tomar conta. Ele se infiltra nas suas emoções, distorce seus pensamentos e enfraquece sua confiança. Você começa a duvidar de sua capacidade de suportar, e o peso do medo impede que você veja a luz no fim do túnel. Mas neste exato momento, o Espírito Santo não apenas te consola, ele vem com uma voz poderosa que tem o poder de silenciar o medo e restaurar sua força. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo, usado para paralisar, para fazer você se sentir impotente. Mas o Espírito Santo, em sua grandeza, possui a capacidade de acalmar a tempestade interior. A sua voz não é apenas suave, ela carrega autoridade. Quando ele fala, até o medo mais profundo começa a se dissipar. Ele não fala com gritos ou pressões, mas com a serenidade que traz clareza e paz. Essa voz do Espírito não é uma voz qualquer. Quando ele fala, ele não apenas diminui a intensidade do medo, mas o silencia completamente, trazendo um senso profundo de calma e controle. O Espírito Santo te lembra da verdade, que você não está sozinho na luta. Ele é a força que vem em seu auxílio, a âncora que te mantém firme, mesmo nas tempestades mais violentas. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, você percebe que o medo, que antes parecia ser intransponível, agora é um obstáculo que você pode superar.
O Espírito Santo não promete que os medos e as batalhas vão desaparecer, mas ele garante que sua presença será suficiente para enfrentá-los com coragem renovada. A sua voz é o lembrete constante de que Deus está no controle, que sua força é maior do que qualquer força contrária. Em meio às batalhas espirituais, a voz do Espírito não é apenas uma fonte de conforto, mas uma instrução clara que guia seus passos. Ele fala para te orientar, para te dar a sabedoria de como reagir e de como resistir, não em sua própria força, mas na força de Deus. E quando o medo começar a gritar mais alto, lembre-se, a voz do Espírito tem o poder de calar todas as outras vozes que buscam te enfraquecer. Essa voz traz a segurança de que, não importa o que aconteça, você não estará sozinho. Deus nunca o abandonará no campo de batalha. Ele lutará com você e por você. E a voz do Espírito será o que guiará seus passos para a vitória. Quando o Espírito luta dentro antes de lutar fora. Muitas vezes, as batalhas mais intensas começam dentro de nós, não fora. O campo de guerra mais difícil nem sempre é o que se vê com os olhos, mas o que se trava no coração e na mente. A verdadeira luta não é apenas contra os inimigos visíveis, mas contra as mentiras, os medos e as inseguranças que surgem quando a pressão é grande. O Espírito Santo começa sua obra de transformação e vitória nas profundezas da alma, preparando o terreno antes de agir nas circunstâncias externas. Às vezes queremos que Deus resolva rapidamente nossos problemas externos. Queremos que Ele haja no que está à nossa volta, mas o Espírito Santo sabe que a verdadeira vitória começa dentro de nós. Ele não apenas nos prepara para os desafios que estão por vir, mas também nos fortalece internamente para que possamos resistir e permanecer firmes. O poder de Deus se manifesta de forma poderosa quando Ele atua na nossa mente, purificando nossos pensamentos, restaurando nossa identidade e trazendo a paz que excede todo entendimento. Antes de Deus mudar o cenário externo, Ele começa a curar, a restaurar e a alinhar nossa mente e coração com sua verdade. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a ver as situações com os olhos da fé, a confiar nas promessas de Deus e a perceber o seu poder em cada detalhe. Ele não só nos prepara para enfrentar os desafios, mas nos transforma para que, mesmo em meio ao caos, possamos encontrar estabilidade e confiança em suas promessas. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, ele está moldando sua mentalidade, capacitando-o a ver além das circunstâncias imediatas e a confiar que, em qualquer batalha, Deus já tem a vitória garantida. Ele não apenas fortalece sua fé, mas também trabalha no seu caráter, fazendo com que você seja mais do que um vencedor, mas um guerreiro moldado à imagem de Cristo. Esse processo de transformação interna é muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas é essencial para que você esteja preparado para as batalhas externas. O Espírito Santo não quer que você enfrente a luta do jeito que você é agora. Ele quer que você cresça e amadureça, para que possa enfrentar qualquer adversidade com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo. Portanto, antes de você ver a mudança nas circunstâncias ao seu redor, confie no trabalho que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. As vitórias internas são a fundação para as vitórias externas. E o Espírito te prepara para conquistar tanto as batalhas da mente quanto as do mundo físico. Ele é o nosso instrutor, o nosso guerreiro interior, que nos fortalece para a batalha visível, o escudo invisível nas batalhas que ninguém vê. Muitas vezes, as lutas mais difíceis não acontecem nas ruas ou no campo de batalha físico. Elas são travadas no mundo invisível, em nossos corações, mentes e emoções.
O Espírito Santo é o escudo invisível que nos protege desses ataques invisíveis, que não podem ser vistos ou medidos pelos outros, mas que têm o poder de nos derrubar se não estivermos firmemente ancorados em Deus. Ele nos envolve com sua presença de uma maneira que não é visível aos olhos humanos, mas que é sentida em nosso espírito. Quando os ataques mentais chegam, quando os pensamentos de medo, dúvida e desesperança começam a invadir nossa mente, é o Espírito Santo quem nos dá a capacidade de resistir. Ele nos reveste com seu poder, nos capacitando a suportar e a permanecer firmes. Esse escudo invisível não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que temos proteção divina em meio a elas. É como uma capa de paz que nos envolve, uma paz que nos mantém calmos e firmes, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desmoronar. O Espírito Santo é aquele que nos mantém seguros quando o inimigo tenta nos derrubar com mentiras e enganos, e é Ele quem nos dá a coragem para resistir e avançar. Muitas vezes não percebemos esse escudo até que enfrentemos uma luta realmente difícil. Mas ao olharmos para trás, vemos claramente como o Espírito Santo nos guardou e nos protegeu durante os momentos mais sombrios. Ele nos livrou de ataques que nem sequer percebemos. E quando olhamos para a nossa trajetória, vemos que não fomos derrotados, mas sustentados. O Espírito nos protege também nos momentos em que somos mais vulneráveis, nos momentos em que pensamos que estamos sozinhos ou fracos. Quando o medo, a ansiedade e o desespero tentam invadir, o Espírito Santo nos dá uma força que não vem de nós mesmos. Ele nos levanta, nos guarda e nos faz andar em segurança, mesmo quando o caminho parece incerto. Portanto, em todas as batalhas, mesmo quando o inimigo parece ter a vantagem, lembre-se de que você está envolto por um escudo invisível. O Espírito Santo está com você, protegendo-o, guiando-o e impedindo que o inimigo o destrua. E ao reconhecer esse escudo, você pode enfrentar qualquer batalha com confiança, sabendo que a proteção divina nunca falha. A coragem que vem depois do colapso. Às vezes, a batalha é tão intensa que a única coisa que conseguimos sentir é o peso do nosso próprio colapso. A vida pode parecer esmagadora, o fardo parece impossível de carregar e não há forças para continuar. É nesses momentos de vulnerabilidade, quando estamos à beira do desespero, que o Espírito Santo faz sua maior obra. Ele não nos abandona nos nossos momentos mais difíceis. Ao contrário, Ele é o que nos levanta quando não temos mais forças para nos manter de pé. Muitas vezes, acreditamos que a coragem é algo que vem de dentro de nós, algo que podemos gerar pela nossa própria força de vontade. Mas a verdadeira coragem não vem de nossas forças humanas, mas da força divina que nos é dada através do Espírito Santo. Após o colapso, quando a última gota de energia parece ter se esgotado, o Espírito entra com uma força que não é nossa, mas que vem diretamente de Deus. O Espírito nos dá coragem não para lutar a batalha com nossas próprias armas, mas para confiar na sua força. Ele nos ensina que, às vezes, a verdadeira vitória não é vencer a batalha com nossos próprios recursos, mas permitir que Ele vença por nós. Depois do colapso, Ele nos ergue de novo, nos dá um novo ânimo e nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Essa coragem não é algo que se vê imediatamente. Ela começa com uma pequena chama interior, um vislumbre de esperança que nasce dentro do nosso espírito. O Espírito Santo acende essa chama, mesmo quando nossa fé parece fraca, e nos lembra de que, embora a luta seja grande, a vitória está assegurada. Ele nos dá o poder de levantar, não por nossa própria força, mas pela sua graça que nos sustenta. A verdadeira coragem é saber que mesmo em nossos momentos de fraqueza e falhas, Deus está conosco, sustentando-nos,
guiando-nos e nos dando a força para seguir. Quando o Espírito Santo nos capacita a levantar da queda, ele não apenas nos dá forças para a batalha à frente, mas também nos ensina a confiar completamente em sua providência e amor. A coragem que vem depois do colapso é uma coragem que não depende do que podemos fazer, mas do que ele faz por nós. Essa coragem, dada pelo Espírito, é eterna. Ela não se desfaz com o tempo ou com os desafios. Quando nos sentimos fracos e quebrados, podemos confiar que ele nos reerguerá. Não importa o quanto a luta nos tenha derrubado. Ele está conosco, não apenas durante as vitórias, mas também nas derrotas aparentes, nos momentos de colapso. E ao nos levantarmos, podemos ver com clareza que a vitória é ainda maior quando sabemos que não fomos nós quem vencemos, mas o Espírito Santo que lutou por nós. O Espírito que te reposiciona em meio à guerra espiritual. Em muitos momentos de luta, pode parecer que a batalha está perdida, que a guerra espiritual foi vencida pelo inimigo. No entanto, o Espírito Santo não vem apenas para nos defender ou nos dar forças para resistir. Ele também vem para nos reposicionar. Ele muda nossa perspectiva, nos dá uma nova visão da batalha e nos ensina a lutar de uma forma completamente diferente, alinhada com a vontade de Deus. Quando você se sente encurralado, preso em uma situação sem saída, o Espírito te reposiciona. Ele muda sua visão do problema e te mostra um novo caminho. Não é que o problema desapareça, mas ele abre novos ângulos, novas abordagens, novas estratégias para que você possa avançar com mais sabedoria, mais discernimento e mais poder. Ele faz com que você olhe para a guerra espiritual com os olhos do céu, e não com os olhos da carne. Quando a batalha parece perdida, o Espírito Santo nos revela que há mais acontecendo nos bastidores espirituais do que podemos ver com nossos olhos naturais. Ele não apenas te fortalece para enfrentar a batalha, mas também te mostra como avançar. Pode ser que a vitória não venha da forma que você espera, mas o Espírito te guia para que você esteja no lugar certo, fazendo as escolhas certas quando você mais precisa. Às vezes, o simples ato de dar um passo atrás e ouvir a voz do Espírito é o reposicionamento necessário para derrotar o inimigo. Quando ele te guia, não importa o quão forte a luta pareça, porque você está em linha com o propósito de Deus. Este reposicionamento do Espírito vai além do que você pode imaginar. Ele não só te leva a um novo campo de batalha, mas te posiciona no coração da vitória, onde você pode ver como Deus já venceu por você. Ele não quer apenas que você vença, mas que você o faça da forma certa, com a sua sabedoria, sua força e sua graça. E quando o Espírito te reposiciona, ele também muda a forma como você vê a batalha. Você deixa de enxergar os problemas como gigantes e começa a vê-los como oportunidades para ver a glória de Deus em ação. Por meio do Espírito, a guerra espiritual deixa de ser uma luta apenas para sobreviver e passa a ser uma jornada de crescimento e intimidade com Deus. Ele nos ensina a lutar de uma maneira que honra a Deus e nos traz paz, mesmo no meio da guerra. À medida que o Espírito te reposiciona, ele te mostra que, por mais feroz que a batalha seja, a vitória já foi conquistada na cruz. E nossa luta é simplesmente uma expressão dessa vitória. Ao ser reposicionado pelo Espírito, você não luta mais sozinho. Ele vai à sua frente, preparando o caminho, e você simplesmente caminha com ele, confiando no seu plano divino. Ele transforma sua visão, sua postura e sua estratégia para que você possa lutar não apenas com força, mas com sabedoria celestial, sempre alinhado com o propósito eterno de Deus para a sua vida. A armadura que não pesa, mas transforma. Quando falamos sobre a armadura espiritual, muitas vezes a vemos como uma metáfora religiosa.
Mas o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira armadura não é um fardo a ser carregado, mas uma transformação que acontece de dentro para fora. Não é um peso que nos impede de avançar, mas uma forma de vestir a própria natureza de Cristo, uma forma de nos tornarmos mais como Ele a cada batalha. O Espírito não nos veste com armaduras pesadas e desconfortáveis, como as que os guerreiros usam nos campos de batalha. A armadura espiritual que Ele oferece é leve, porque ela é feita da sua própria presença. Ela não sobrecarrega, mas nos habilita a avançar com confiança, pois sabemos que, ao nos vestirmos com a armadura de Deus, estamos revestidos com a proteção celestial que nunca falha. Essa armadura não é apenas um escudo contra os ataques do inimigo, mas também um símbolo de transformação. Quando colocamos a armadura, não apenas nos protegemos, estamos sendo moldados pela força e pela paz do Espírito. Cada peça dessa armadura, seja o capacete da salvação, a couraça da justiça ou o cinturão da verdade, vai além da proteção externa. Ela muda quem somos internamente. Ela nos torna mais firmes na fé, mais confiantes na verdade de Deus e mais preparados para refletir sua justiça. A armadura de Deus não pesa porque não é feita de ferro ou aço, mas de fé, esperança e amor. A fé nos sustenta, a esperança nos guia e o amor nos envolve e nos mantém firmes em qualquer situação. Não há luta que seja mais pesada do que o amor de Deus que nos envolve. Não há batalha que se compare à força da verdade que Ele coloca em nossos corações. Quando o Espírito Santo nos veste, Ele não apenas nos prepara para a batalha, Ele nos transforma na pessoa que pode enfrentar qualquer tempestade com a confiança de que não estamos lutando sozinhos. Ele vai à nossa frente, sendo nossa força, nossa paz, nossa confiança. Com essa armadura, não importam os ventos contrários ou os ataques do inimigo. Podemos enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que o Espírito está conosco, que a sua armadura nos torna invencíveis, não por nossa força, mas pela força daquele que habita em nós. O Espírito nos veste de sua natureza, nos tornando mais do que vencedores, porque não lutamos na nossa força, mas na dele. E essa armadura não pesa, porque o peso da luta já foi carregado por Cristo na cruz. Tudo o que precisamos fazer é caminhar com Ele, protegidos por sua presença. Essa armadura espiritual é a expressão máxima do cuidado de Deus por nós. Não é um fardo a ser carregado, mas uma capacitação divina para andar na liberdade de quem já foi libertado, na força de quem já foi vitorioso. Ao vestirmos a armadura do Espírito, não apenas nos protegemos, mas nos tornamos aquilo que Deus sempre quis que fôssemos. Seu reflexo no mundo, sua luz brilhando nas trevas, seu poder manifestado nas batalhas que enfrentamos. Quando Ele fala através do silêncio na tua noite escura. Existem momentos em nossa caminhada em que tudo parece escuro, em que a nossa alma se sente sobrecarregada e o peso das circunstâncias nos sufoca. São as noites escuras da alma, quando as respostas parecem distantes e a luta parece não ter fim. Nesse cenário, o Espírito Santo não se manifesta apenas em palavras audíveis, mas muitas vezes ele fala através do silêncio. Esse silêncio não é a ausência de Deus, mas um convite para uma profundidade maior. Quando estamos em silêncio, é como se o Espírito estivesse nos conduzindo a um lugar mais íntimo de comunhão, onde as palavras são desnecessárias. A presença dele se torna mais forte nesse silêncio, e o mais profundo da nossa alma começa a ser tocado por uma paz que transcende a compreensão. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Não é uma paz que depende da resolução imediata dos problemas,
mas uma paz que se fundamenta na confiança de que Ele está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Na noite escura, o Espírito Santo sussurra ao nosso coração, não com palavras audíveis, mas com uma paz que nos envolve. Ele nos chama a descansar em sua soberania, a confiar em sua provisão, a acreditar que, embora o céu pareça silencioso, Ele está trabalhando nos bastidores para o nosso bem. O silêncio do Espírito não é um abandono, mas uma oportunidade de aprender a confiar nele de uma forma mais profunda, a caminhar pela fé e não pelo que vemos. Muitas vezes esperamos ouvir palavras claras e imediatas, respostas rápidas às nossas orações. No entanto, o Espírito Santo nos ensina que, por vezes, é através do silêncio que ele nos molda. O silêncio nos permite parar de lutar contra a nossa situação e descansar na certeza de que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandona, mesmo quando não sentimos Sua presença de maneira tangível. Esse silêncio nos ensina a depender não da nossa compreensão, mas da confiança em Sua fidelidade. Quando Ele fala através do silêncio, Ele nos convida a confiar em Sua perfeição. Ele nos chama a uma confiança mais profunda, onde descansamos não em nossas habilidades de resolver problemas, mas em Sua capacidade de agir em nosso favor. O silêncio do Espírito é, portanto, uma oportunidade de sermos transformados, de crescermos em confiança e de aprender a esperar nele, sabendo que ele sempre tem um propósito, mesmo nas horas mais sombrias. O Espírito nos leva a compreender que na noite escura da alma, ele está presente de uma forma ainda mais profunda. Ele fala no silêncio, não para nos fazer duvidar, mas para nos ensinar a ouvir sua voz com mais clareza. Ele nos chama a descansar em sua presença e confiar que mesmo quando não vemos ou sentimos nada, ele está nos sustentando, nos guiando e nos preparando para o que virá. O grito que o céu entende. Existem momentos em nossa jornada espiritual onde as palavras não são suficientes, onde a dor, a frustração, o desespero e a perda se tornam tão profundos que não sabemos mais o que dizer ou como orar. O coração está quebrado, a alma está cansada e as palavras simplesmente falham. Mas o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que fazer nessas horas. Ele entende quando nossas orações não passam de gemidos ou até mesmo do silêncio profundo. Quando você se encontra sem palavras, o Espírito Santo age de uma forma maravilhosa. Ele traduz cada gemido, cada suspiro, cada respiração pesada, levando-os diretamente ao trono de Deus. Não importa o quão silencioso ou quebrado você se sinta, o céu entende. O Espírito não precisa de um discurso eloquente ou de palavras bem formuladas para interceder por você. Ele ouve a linguagem do coração, que muitas vezes não é expressa em palavras, mas em uma profunda dor ou um grito silencioso. O Espírito Santo capta essas emoções e as apresenta a Deus, levando o que está nas profundezas do seu ser até a presença do Pai. Este é um dos maiores mistérios da vida cristã. O Espírito conhece nossa fragilidade melhor do que nós mesmos. Ele não apenas ouve as palavras que dizemos, mas sente o que está por trás delas, o que está escondido nas camadas mais profundas do nosso ser. Quando você se encontra incapaz de orar, ele faz intercessão por você, dizendo ao Pai tudo o que você não consegue expressar. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala exatamente disso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra que o Espírito é a ponte entre nossa dor e o coração de Deus, preenchendo a lacuna entre nossa limitação humana e a ação divina. Essa intercessão do Espírito é um ato de misericórdia divina. Ele não espera que sejamos fortes o tempo todo ou que tenhamos todas as respostas.
Ele entende nossas fraquezas e entra na brecha para nos levar mais perto de Deus. Quando as palavras falham, Ele faz o trabalho por nós, transformando nossos gritos em um clamor aceitável diante de Deus. E muitas vezes, esse clamor silencioso é mais poderoso do que qualquer oração articulada que possamos oferecer. Deixe-se lembrar de algo profundo. O céu entende quando você não consegue mais fazer nada além de chorar. Ele entende os momentos em que o coração se sente esmagado e as palavras desaparecem. E é exatamente nesse ponto de desespero que o Espírito Santo age com mais poder. Ele apresenta seus gemidos diante de Deus e traz a resposta certa, mesmo quando você não sabe o que pedir. Ele entende seu coração, e essa compreensão não tem preço. Ele conhece o melhor para a sua vida, e sua intercessão por você é uma garantia de que Deus sempre tem algo bom reservado para você. O grito que você emite em sua dor não é em vão. Quando você sente que não pode orar, saiba que o Espírito Santo está fazendo a oração por você, e o Pai ouve esse clamor com um coração de amor e compaixão. O Espírito transforma seus momentos de fraqueza em momentos de poder, e sua dor em um veículo para a graça de Deus. Quando você só quer desistir, Ele segura tua mão. Existem momentos em que a luta parece insuportável. Aqueles dias em que o peso parece muito grande e a vontade de desistir é quase irresistível. Você já se sentiu assim? Quando os desafios parecem se acumular e as forças simplesmente se esgotam, a tentação de abrir mão de tudo parece ser a única opção. A vida fica nublada e os horizontes se fecham, deixando você se perguntando se vale a pena continuar a lutar. Mas é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo entra de uma maneira extraordinária. Ele não é um Deus distante que observa a sua dor de longe. Ele está ao seu lado, segurando sua mão com força e compaixão. Quando você se sente vazio, Ele é a fonte que restaura. Quando suas forças falham, Ele é a força que sustenta. Quando o desejo de desistir ameaça tomar conta do seu coração, Ele te fortalece, te leva a um lugar de paz e te faz lembrar que você não está sozinho. O Espírito Santo nunca vai te abandonar no meio da batalha. Ele é o consolo nos momentos de aflição e a força nos momentos de fraqueza. Quando você diz, eu não aguento mais, Ele te segura com firmeza, te levantando do chão, te guiando de volta à esperança e à confiança. Ele não ignora a sua dor, mas entra nela com você, trazendo a promessa de que não importa o quanto a luta seja difícil, Ele nunca vai te deixar para trás. Esses momentos de fraqueza e de tentação de desistir são oportunidades para que o Espírito Santo atue de maneira ainda mais poderosa. Ele não vem apenas para aliviar o sofrimento temporário, mas para te ensinar a confiar em Deus de uma forma que nunca imaginou ser possível. Ele transforma a sua dor em um trampolim para um relacionamento mais profundo com o Pai. Ele te ajuda a permanecer firme, a ter coragem mesmo quando o cenário parece sem esperança. Ele te faz lembrar que, embora a batalha seja difícil, você nunca está lutando sozinho. Jesus, em sua palavra, nos lembra que Ele é aquele que nos sustenta. Quando você não pode mais andar, Ele é a mão estendida que te levanta. Quando você não consegue mais ver o caminho, Ele é a luz que te guia. E o Espírito Santo é a presença constante que te segura quando você não tem mais forças para continuar. Nos momentos de desespero, quando você se sente tentado a desistir, lembre-se de que o Espírito Santo está sempre ao seu lado, pronto para te segurar e te ajudar a continuar. Ele nunca vai te abandonar, mesmo quando tudo parece perdido. Sua presença é uma promessa de que, mesmo na luta mais difícil, você nunca está sozinho. Ele te guiará até a vitória, te levará até o lugar onde as suas forças serão renovadas e onde a paz será restaurada.
Quando você pensa em desistir, não esqueça que o Espírito Santo está com você, te segurando, te levantando e te levando para mais perto da vitória. Não importa o tamanho da batalha, Ele está contigo e com Ele você é mais que vencedor. A vitória que não é aparente, mas é eterna. Em um mundo onde medimos o sucesso pelas aparências e pelos resultados imediatos, muitas vezes esquecemos que o verdadeiro significado da vitória vai além do que os olhos podem ver. Há vitórias que não se revelam na forma de troféus ou conquistas visíveis, mas que são profundamente espirituais, eternas e transformadoras. O Espírito Santo nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato, Ele está nos conduzindo a uma vitória que não é passageira, mas que se enraiza em algo muito mais profundo. Muitas vezes, quando estamos enfrentando nossas batalhas, nos perguntamos onde está a vitória de Deus. Quando o Senhor vai me livrar disso? Quando vou ver a minha luta ser resolvida? Essas perguntas surgem porque nossa mente, muitas vezes, está condicionada a procurar resultados imediatos e visíveis. Porém, o Espírito Santo nos ensina a entender que a verdadeira vitória não se encontra apenas na resolução imediata dos problemas, mas no que Deus faz em nossos corações e espíritos enquanto atravessamos esses momentos difíceis. A vitória que o Espírito Santo oferece é uma vitória interna, onde Ele trabalha silenciosamente, mas poderosamente para nos transformar. É a vitória de um coração que, mesmo diante da tempestade, mantém sua confiança em Deus. É a vitória de uma alma que, mesmo em meio ao caos, é renovada pela paz do Espírito. E essa vitória vai muito além do que os olhos podem ver. Ela é eterna. E suas consequências duram para sempre, moldando nossa vida, nossa fé e nossa relação com Deus de maneira profunda e inabalável. Quando estamos na batalha, é fácil nos perdermos em nossa busca por respostas rápidas. Queremos ver as circunstâncias mudarem agora, queremos que a dor cesse imediatamente. Mas o Espírito Santo nos chama a uma perspectiva mais ampla e mais profunda. A vitória não é apenas sobre o que vemos, mas sobre o que está sendo trabalhado em nós, o que está sendo transformado dentro de nós. Ele está moldando nossa fé, nossa paciência, nossa resistência e nossa dependência de Deus. Ele está nos preparando para algo maior do que qualquer resolução imediata poderia oferecer. No processo de batalha, podemos sentir que estamos sendo derrotados ou que estamos longe de ver qualquer vitória. Mas o Espírito Santo nos ensina a enxergar a vitória não como a ausência de dificuldades, mas como a presença constante de Deus conosco durante cada momento da luta. Ele nos dá forças para continuar, mesmo quando não vemos resultados visíveis. Ele nos ajuda a entender que, às vezes, a maior vitória é simplesmente o fato de permanecermos firmes em nossa fé, apesar das adversidades. Deus pode não remover imediatamente todos os desafios que enfrentamos, mas Ele sempre está trabalhando em nós por meio deles. Ele está moldando algo eterno em nossos corações, preparando-nos para uma vitória que nunca desaparecerá. A vitória do Espírito Santo é uma vitória que, mesmo quando não vemos, está nos transformando e nos levando para mais perto de Deus. Portanto, quando você estiver no meio de uma batalha e não enxergar os resultados visíveis que espera, lembre-se de que há uma vitória mais profunda sendo conquistada. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você, preparando uma vitória que vai além do temporal e que durará para toda a eternidade. O que Ele faz em você hoje moldará sua vida para sempre. E essa é a vitória mais preciosa de todas. A paz que chega antes da saída. Quando enfrentamos lutas, é natural querer que a solução chegue imediatamente. Esperamos que a dor cesse, que as respostas cheguem rápido e que a situação se resolva de forma visível e concreta. No entanto,
A verdadeira paz que o Espírito Santo oferece muitas vezes chega antes mesmo da solução visível do nosso problema. Ele nos traz uma paz que transcende o entendimento, uma paz que nos preenche mesmo quando a batalha ainda não acabou, e isso nos permite suportar, esperar e continuar caminhando com esperança. Essa paz que chega antes da saída não depende das circunstâncias, mas da presença do Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, ele não espera que a tempestade se acalme para nos dar paz. Ele nos dá uma paz interior que nos sustenta enquanto atravessamos a tempestade. É uma paz que não é fruto da ausência de problemas, mas da confiança plena em Deus, mesmo no meio da luta. Muitas vezes, as situações ainda estão caóticas, os problemas ainda estão diante de nós e as respostas não chegaram. Mas quando permitimos que o Espírito Santo nos envolva com sua paz, experimentamos uma serenidade que nos mantém firmes. Ele não nos dá uma paz que ignora a luta, mas uma paz que nos dá força para enfrentá-la. Ele nos ensina a descansar nele, mesmo quando a solução não está visível. Essa paz não é circunstancial, mas é a paz de saber que, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo, Deus está no controle de tudo. O Espírito Santo nos ensina que a paz verdadeira não é o fim da luta, mas a confiança em Deus durante ela. Ele nos dá uma paz que nos prepara para a vitória, que nos sustenta no processo e que nos ajuda a manter nossa mente e coração voltados para Deus. Essa paz nos permite ver além das dificuldades e nos manter firmes na fé, sabendo que Ele está conosco, que Ele nos guia e que Ele nos fortalecerá até o fim da batalha. Quando o Espírito Santo nos dá paz, Ele também nos dá a força para continuar. Ele nos ajuda a suportar o peso da luta sem perder a esperança, a coragem e a confiança em Deus. Mesmo quando as dificuldades persistem, essa paz nos permite não desanimar. Ela nos dá o equilíbrio emocional e espiritual necessário para enfrentar o que vem pela frente, sabendo que a solução está nas mãos de Deus e que Ele está trabalhando em nós enquanto esperamos. Portanto, quando você estiver atravessando uma batalha, lembre-se de que a paz do Espírito Santo não espera pela solução visível. Ela vem primeiro para te sustentar e te dar a força necessária para continuar. E ao experimentar essa paz, você começa a perceber que, embora as circunstâncias ainda não tenham mudado, você está sendo moldado e fortalecido de dentro para fora. Essa paz é a garantia de que, com o Espírito Santo ao seu lado, a vitória está em processo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Você não saiu da guerra, mas agora luta com um general dentro de você. Chegamos ao ponto culminante de uma jornada espiritual profunda e transformadora. Muitos acreditam que, após serem tocados pelo Espírito Santo, suas lutas desaparecem. Mas a verdade é bem diferente. O Espírito Santo não remove a guerra. Ele não apaga os desafios, os temores, as adversidades. Ao invés disso, ele nos fortalece e nos capacita a lutar de maneira diferente. Ele nos traz a sua presença, que não apenas nos acompanha, mas nos capacita a enfrentar a batalha com confiança renovada, sabedoria e força sobrenatural. A luta continua, mas agora não estamos mais sozinhos. Agora não estamos mais tentando lidar com os desafios com nossas próprias forças, habilidades ou estratégias. O Espírito Santo, o nosso general, habita dentro de nós, pronto para nos guiar e nos fortalecer. Ele é o nosso conselheiro, o nosso protetor, o nosso intercessor e, mais importante, o nosso general que comanda a batalha espiritual. Ele não apenas luta ao nosso lado, mas nos ensina a lutar com ele. Quando o Espírito Santo se torna o nosso general, a guerra deixa de ser um campo de desespero e se transforma em um campo de vitória. A maneira como encaramos as dificuldades muda.
Já não somos mais vítimas das circunstâncias. Agora somos mais do que vencedores, pois o Espírito que habita em nós é mais forte do que qualquer inimigo ou batalha que possamos enfrentar. Ele nos dá discernimento para saber quando agir, quando esperar, quando avançar e quando recuar. Ele nos orienta, nos guia e nos dá a força necessária para cada movimento. Essa transformação interna nos permite enfrentar as adversidades com uma nova perspectiva. A luta não é mais um fardo esmagador, mas uma oportunidade de testemunhar o poder do Espírito Santo em ação. Ao seguir o comando do Espírito, aprendemos a resistir aos ataques do inimigo, a vencer as tentações e a manter nossa paz interior, mesmo no meio da turbulência. A guerra continua, mas a vitória já está garantida, porque lutamos ao lado do Espírito Santo, nosso general divino. Agora nossa confiança não está em nossa própria força ou capacidade de lutar. Está na presença do Espírito Santo em nós. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos orienta quando estamos perdidos e nos guia com sabedoria divina. Ele transforma nossa mente, nos capacitando a ver além do que é visível e a lutar com uma fé inabalável. Ao lutar com o Espírito Santo, não estamos apenas tentando sobreviver à guerra, estamos aprendendo a conquistar territórios espirituais, a vencer as batalhas internas e a avançar em direção à vitória final, que é a nossa eterna comunhão com Deus. O Espírito Santo nos ensina a lutar como Ele lutaria, com amor, com paciência, com sabedoria e, acima de tudo, com a certeza de que a vitória já foi conquistada na cruz. Quando Ele se torna o nosso general, a batalha nunca mais será a mesma. Não importa a força do inimigo, a intensidade da luta ou a dificuldade do caminho. Com o Espírito Santo dentro de nós, somos mais do que capazes de enfrentar qualquer guerra que venha em nosso caminho. Somos equipados, preparados e fortalecidos para vencer, porque a vitória já foi ganha pelo Espírito que vive em nós. E assim, com Ele ao nosso lado, podemos seguir em frente, não com medo ou hesitação, mas com coragem, confiança e certeza de que, no final, a vitória será nossa.